Fala, meu povo! povo! Tudo bom com vocês? Aham. Hoje é quinta-feira. Uhum. Mas hoje eu vou fazer, falei com o Panda aqui, ele é um sextou... Ai, tá torto. Pra variar, né? Ele é um sextou... como é que fala? Antecipado. Ele é um aglomerado de sextou. Porque Sim. na sexta passada eu não fiz o sextou. Então amanhã não vai ter sextou. Então hoje é um super sextou na quinta. Tadam! Bom, quem me conhece sabe, Ih, lá vem. quem me acompanha sabe que eu tô desde janeiro fazendo uma investigação que começou despretensiosa, começou de uma perda de medo. E eu queria muito falar sobre trajetória, porque agora em julho, eu tava até conversando com um amigo meu agora que falou, como é que você tá? E essa pergunta, nesse momento da minha vida, ela é muito capciosa. Por quê? Porque eu tô, ao mesmo tempo que com muitos sentimentos, eu sinto que pra algumas coisas eu tô com sentimentos zerados, assim. Como se eu não tivesse mais energia para sentir. É uma bosta quando isso acontece, mas eu tô um pouco assim. Sim. Vou explicar por quê. Tem todo um histórico de vídeos aqui que eram pra ser constantes, mas começaram a ficar pesados, e aí eu comecei a dar uma evitada. Então foram altos e baixos muito complexos que eu vivi nesses últimos 8 meses, posso colocar assim. Em janeiro, quero começar do começo, quero fazer um balanço geral. Em janeiro, eu fiz um vídeo falando que eu queria fazer exames para investigar minha saúde, porque eu tava sentindo que era necessário, e eu tenho muito medo de fazer exames. Vou usar esse passado aqui, porque essa semana passada eu brilhei no laboratório, gente. Eu brilhei, dona proprietária do Brownstein. Cheguei como? Vou tirar sangue, quantos potes? Faz aqui urina, quantos potes? Sim. Deita nessa ressonância magnética de meia hora bizarra, que é contraste, bora lá. Eu tava como? Desfilando no Brownstein, entendeu? Que é o laboratório, pra quem não conhece. Bom, em janeiro eu tinha muito medo e de fazer todas essas coisas, né? Eu tinha medo, na verdade, não da execução dos exames, mas de descobrir coisas. Minha grande... Eu não sei, ataca a ansiedade. Muita gente se identificou na época, muita gente falou, cara, eu sou assim também. E eu preciso tomar vergonha na minha cara e fazer os exames. E assim, tudo bem você, sei lá, não querer ir no gastro, não querer ir num outro médico, tipo, tudo bem, entre aspas, porque todo mundo, eu acho que tem que investigar qualquer coisa diferente que o corpo demonstre, né? É importante a gente não deixar as coisas avançarem, virarem coisas gigantescas que possam nos prejudicar de fato, mas eu queria fazer aqui uma vírgula, parênteses, aspas, travessão, tudo que você achar que destaca uma frase, que é: ignore tudo pelo tempo que você quiser, até você se tranquilizar, menos a saúde íntima feminina. Essa não. Essa, se você desconfiar de qualquer micro coisinha, investiga. E se você começar essa investigação, seja chata. Porque os médicos não vão ser. Seja chata. Se você tem, sei lá, uma prima que se formou em técnico de enfermagem em algum momento da vida, manda pra ela o laudo do exame. Sim. Eu espalho o laudo de exame pra todo mundo que eu conheço que tem algum conhecimento médico. Você pode ler, pessoas que têm intimidade comigo. Minha irmã, por exemplo, eu tenho o privilégio de ter irmã que sabe ler laudo das coisas, né? E aí eu falo, Carol, por favor, lê esse laudo, tô morrendo. Ela, não, respira, relaxa. Então isso é importante, ter alguém perto de você que te ajude de fato. Então, essa é a primeira grande dica que eu te dou, eu acho, assim. Primeiro, não ignore a saúde íntima feminina, e quando eu falo isso leia sobre a sua menstruação, leia sobre os ciclos menstruais, leia sobre dores, quais são as dores que são comuns para todas as mulheres e as dores que não são comuns, o que você precisa realmente se preocupar e você não precisa se preocupar. Eu sei que lá no início eu fui a pessoa que foi no Google pesquisar sintoma, mas eu preciso fazer aqui a meia-culpa de que isso é muito errado, gente. O Google, ele indica que a gente tá morrendo o tempo inteiro. E talvez não seja isso.
Talvez seja só um negocinho fácil de resolver no consultório da médica mesmo. Mas não ignore a saúde feminina. Não se preocupe com isso só quando você quiser engravidar. Se preocupe antes. Se você tem 20 anos, 30 anos e você não tem relacionamento, não pensa em engravidar, inclusive não quer engravidar, não ignore. O nosso útero não serve só para engravidar. Nossos ovários não servem apenas para auxiliar ali no processo de gestação, até bati no negócio. Toda a nossa saúde íntima feminina é importante para a nossa existência diária. Ela impacta na nossa pele, no nosso cabelo, nos nossos hormônios, no nosso peso, que é algo que as mulheres lutam muito contra. Vivem em dieta, vivem na academia. Às vezes é uma questão hormonal que está acontecendo com o seu corpo. Às vezes você não tem uma tendência de engordar. Às vezes é realmente o seu corpo que tá fazendo isso com você porque tem alguma coisa bagunçada ali, sabe? Então, saúde feminina não é gestação. Existe um pré, existe um pós. Porque mesmo que você entre na menopausa, a sua saúde feminina, íntima, ainda estará te causando efeitos e consequências. Então, você precisa cuidar da sua saúde íntima sempre. Primeira menstruação aconteceu, vire a maior fã do seu ciclo menstrual. Apoie o seu ciclo menstrual. Pense no seu ciclo menstrual. Acolha o seu ciclo menstrual. Estude sobre o seu ciclo menstrual. É a dica número 1 que eu posso dar para vocês. A minha intuição de janeiro, que foi do absoluto nada, estava muito certa. No momento que a minha intuição começou a me mandar sinais de que eu deveria me sentir culpada de estar ignorando os exames que foram indicados que eu fizesse, isso começou a me tirar o sono, isso começou a me gerar transtornos realmente emocionais, de eu ficar o tempo todo pensando naquilo. Sabe quando você tá vivendo e de repente vem um pensamento solto? Era como se todos os meus divertidamente estivessem dedicados a me convencer a ir no bendito laboratório fazer o exame. E aí eu fui e eu encontrei o mioma. E aí começou uma segunda saga, que vem minha segunda dica. Encontre um profissional ginecológico que você realmente se identifique. Não aceita o ginecologista só porque ele é o ginecologista da sua mãe, da sua irmã, das suas amigas. Não. Ginecologista, gente, é tipo casamento. Se você não se identifica com aquela pessoa, se você não tem o mínimo de confiança naquela pessoa para criar um relacionamento íntimo dentro do consultório, em que você consiga falar dos seus gases menstruais, entendeu? Da intensidade das suas dores de barriga, da menstruação, da dor que você sente. Sabe o médico que você fala assim: ai, porque toda vez que eu tô menstruada, eu sinto uma dor na minha orelha direita. O médico não pode rir das coisas que você sente. Ele não pode achar besteira as suas preocupações. Ele tem que estar junto com você. E a médica que era da minha mãe, que era uma médica que eu confiava muito, que já fez programa de televisão, eu, assim, achava ela o ícone. Meu sonho era ter filho com ela. Quer dizer, ter filho com panda, só que com ela tirando filho de mim. É importante só dar essa notificação aqui, eu não sei. Vai que as pessoas pensam, uau, ela queria muito mesmo ficar com essa médica. Não, calma. Quando eu cheguei pra ela e falei assim, cara, eu tô muito preocupada com umas dores que eu tô sentindo aqui, de cólica. As cólicas estão muito fortes. Isso foi há anos, tipo 2019 e tal. Falei, as cólicas estão muito fortes, eu tô com muita dor, muito sangramento, isso tá me preocupando e tal. Engordei muito. Né? Eu nem tinha engordado tanto que eu engordei na pandemia. Ela virou e falou assim, você pesquisou no Google, né? Quem é médico? Eu ou o Google? Eu cheguei a falar isso num dos primeiros vídeos aqui no canal. Mas você não tem que ser tratado desse jeito dentro de um consultório, sabe? Você não tem que ser tratado com desdém, assim, do que você tá falando e pensando. A gente que não é médico, a gente não tem informação. Então, os nossos recursos são muito limitados para interpretar qualquer coisa, qualquer informação sobre o nosso corpo. E a gente busca onde a gente consegue. Mas a gente tem que validar isso com médicos. Quando a gente leva o nosso mínimo de conhecimento ignorante sobre o assunto para o médico, o mínimo que a gente espera é que não tenha um tom de escárnio esse retorno. Não.
que a pessoa fala assim, não se preocupa, não tem nada a ver, vamos investigar, vai dar tudo certo. Sei, acolhimento é o mínimo que eu espero de um profissional da saúde. E não tive em praticamente nenhum, tá? Foi bem difícil mesmo. E aí, depois de muita luta, fui procurando, fui entrando em outros médicos e me deparei com um segundo problema. E aí vem aqui a minha terceira dica para vocês. Com a área de profissionais de saúde. Fiz a esteroscopia com uma médica que eu confiei, que eu me identifiquei, que eu tive uma troca boa, com uma energia legal. Levei a minha mãe na ginecologista, junto comigo numa consulta. E isso era uma coisa que, assim, eu lembro quando eu fui pela primeira vez na ginecologista, minha mãe me levou, né? Eu já tinha transado. Não tinha transado ainda na primeira vez. Mas aí minha mãe ia na ginecologista comigo, beleza, nas primeiras consultinhas, né? Aí depois que eu transei, eu quis ir sozinha. E eu lembro que isso foi um baque pra minha mãe. Eu falava, tipo, eu não quero entrar sozinha no consultório. E a partir dali, eu só fui sozinha. E eu lembro que isso foi um ponto de virada, assim, na cabeça da minha mãe, do tipo, caraca, ela não me quer mais junto com ela, tal. Né? Deve dar um negocinho, assim, pra mães, esse processo. Mas pra essa médica da esteroscopia, eu falei, mãe, eu quero que você vá comigo. E é diferente quando a mãe tá junto. E, cara, eu sou uma mulher de quase 40 anos, sabe? E ter a minha mãe junto comigo me deu uma segurança não só de ter alguém ali prestando atenção fora de mim e que também identifica o mesmo corpo que eu tenho, porque ela tem o mesmo corpo que eu tenho. Então, era uma segunda opinião ali emocional daquela consulta também. E ela fez perguntas. Perguntas que eu não elaborei na hora. Ela pensou e ela fez. Então, eu tinha ali quase que um reforço psicológico junto comigo, sabe? Para trazer questionamentos. Então, não isole as mulheres da sua vida, né? Chama uma amiga, uma prima, não precisa ser sua mãe. Chame uma mulher que você tenha confiança para ir com você. Eventualmente numa consulta, se você tá se sentindo insegura ou sem conhecimento. E essa terceira dica vem muito de um lugar que eu acho que é o nosso maior problema no mundo feminino, no universo feminino, que é o quanto que a gente evita falar sobre coisas que importam pra gente, entre nós. Cara, uma menstruação diferente, uma cólica diferente, além de mãe, tia, prima, irmã, que né, são pessoas que estão ali na nossa vida desde sempre, as nossas amigas também estão. A gente fica menstruada, mais ou menos, todo mundo no mesmo período. A gente tem a nossa primeira vez, todo mundo mais ou menos no mesmo período. E aí depois a gente vai pra faculdade, vai pra um trabalho e a gente conhece mais mulheres que viram nossas amigas e fazem parte da nossa vida. A gente precisa dividir experiências, medos, anseios. Vocês todas que estão aí do outro lado foram uma rede de apoio e são uma rede de apoio fundamental para mim. Nesses últimos meses, se não fossem as histórias de vocês, os relatos de vocês, eu sei que a gente evita ler coisa ruim, sabe? Do tipo, eu estou falando que eu estou com mioma. Não quero receber histórias de pessoas que tiveram problemas seríssimos. Histórias de pessoas que tiveram problemas seríssimos me ajudaram a criar critério e requisito. Eu vi semana passada, por exemplo, no Twitter, e aí depois teve um outro evento no Twitter que me irritou muito e eu acabei deletando o Twitter porque eu preciso de um tempo do Twitter. Foram 2 avalanches de emoções ali em cima de mim. Mas teve um tweet que apareceu na minha timeline aleatório, que era de uma menina que tinha feito uma operação de mioma no dia 7 de julho, agora, e ela descobriu no dia 25, em uma consulta com a médica, que tiraram o ovário dela também, junto com o mioma. Aquilo ali destruiu o meu psicológico, porque eu tenho ansiedade, né? E aí eu olhei aquele tweet e eu fiquei assim, desnorteada, falando, como assim eles podem tirar as coisas sem falar com ninguém? E aí eu fui conversar com uma amiga que é enfermeira e ela falou assim, pode tirar. Porque o que pode acontecer é, você tá desacordada na cama da cirurgia, o médico identifica uma necessidade, ele sai para falar com algum parente que esteja ali fora, se for uma coisa muito séria, muito drástica,
Ele sai e são as pessoas que estão ali no corredor te esperando que tomam a decisão sobre você. Ou se não tiver ninguém, o médico toma a decisão do que ele acredita ser o melhor pra você. E isso me deixou em pânico. Eu fiquei assim, gente, eu estarei desacordada numa cama e qualquer pessoa, tipo, ai, mas é o panda, ai, mas é sua mãe, ai, mas é seu pai. Tanto faz. Não é sou você. eu. É. Outra pessoa que tem gerência sobre o meu corpo e a minha vida e que pode decidir coisas que vão mudar minha vida pra sempre. Eu achei muito agressivo isso, muito violento esse pensamento, né? E eu acho que é importante a gente não isolar pessoas, mulheres principalmente, da nossa vida por isso. Porque a gente precisa trocar experiências, a gente precisa falar sobre violência médica, a gente precisa falar sobre violência psicológica em consultório médico, que acontece muito. A gente precisa falar sobre violência ginecológica, que acontece demais. E quase ninguém fala sobre isso. O nosso sistema reprodutor, não sei como é que chama hoje em dia, porque isso muda o tempo todo o nome, né? Todo o nosso sistema reprodutor, a medicina ela não pensa nele muito, infelizmente. A medicina foi feita para homens, né? Até a década de 80, 90, a medicina pensava num corpo masculino, anatomicamente falando. Agora que a gente está começando a conversar sobre os impactos de uma menstruação. Vira e mexe eu recebo posts no meu Instagram pessoal falando assim, você já parou para pensar como a sua menstruação e o seu corpo estão vinculados aos ciclos lunares? E aí eu fico do tipo, que engraçado. Aí eu vou ler e eu fico, meu Deus, isso acontece comigo, isso acontece comigo, isso acontece comigo, isso acontece comigo? Ou, você já parou para pensar que dos 30 dias de um mês, por exemplo, o seu humor é bom de verdade? 100% bom por uns 5 dias? O resto você tá lutando contra hormônios, sentimentos, emoções, transformações, uma dor, uma cólica, uma dor de barriga, uma dor de cabeça, uma dor nas costas. Nosso corpo é diferente do corpo dos caras, sabe? E se a gente não conversar sobre isso, a gente vai estar em pânico o tempo todo. A gente precisa conversar e trocar pra gente entender que é normal. Ah, mas eu tô com muita dor. É normal. E aceitar que as nossas dores são normais é o primeiro passo para cuidar delas melhor. É entender, mas eu sou muito holística, eu coleto minha menstruação e jogo na natureza, eu tenho uma relação com a minha menstruação muito holística. É incrível. Ou tem meninas que falam, cara, não consigo usar coletor, não consigo jogar minha menstruação na natureza, eu sou super tradicional, eu uso absorvente íntimo, eu uso isso, eu uso aquilo, eu faço isso. Cara, a gente tem que conversar sobre as opções. Nada é regra, sabe? Coletor ou absorvente. Não existe o melhor ou o pior martelado, assim. Existe o que é bom pra você. O que o seu corpo se adapta, o que a sua mente aceita, o que você quer viver com o seu corpo. Se a gente não trocar, se a gente não conversar, a gente não vai evoluir enquanto gênero, de verdade, assim, enquanto mulheres ou pessoas de corpos femininos. Então, minha terceira dica é troque com outras mulheres, sinta-se à vontade para trocar com outras mulheres e vem com um combo de agradecimento a todas vocês que estiveram e estarão comigo nessa jornada que eu sei que está só começando, tem muita transformação para acontecer no meu corpo ainda. Queria ter feito muito mais, tive muitas ideias nesses meses todos desde a descoberta em janeiro, fevereiro, mas ainda farei. É que dividir um pouquinho no autocuidado com o psicológico, de ter que trabalhar com o psicológico de várias outras coisas, porque a vida não para só porque a gente tem um mioma, sabe? Podia, mas não para. A vida continua acontecendo com o meu mioma, sem o meu mioma, entendeu? Então, eu prometo que isso virou uma missão de vida pra mim, assim. Eu continuarei trocando sobre saúde feminina, continuarei dividindo experiências com vocês, porque eu acho que é importante, sim. Eu sei que tem pessoas que acham que eu me exponho demais, mas tanto faz. Se eu tô ajudando uma pessoa a ter coragem aí no ginecologista, pessoa que tinha com medo
Recebi várias mensagens assim. Eu já tô fazendo muito mais do que muita gente faz na vida. Então, essa virou uma das grandes missões, assim. Mas fica a minha dica. Se não comigo, se não com outras pessoas, procure alguém para dividir suas dores, suas preocupações. Procure ajuda e converse com outras mulheres. A gente precisa que a sororidade vá além do que a mídia conta. A gente precisa que a sororidade se torne de fato algo que impacte a nossa vida individual, não a nossa vida matrimonial. Porque tem muita gente que fala, né, do tipo, não, você não pode pegar um cara casado, porque e a sororidade? Meu anjo, eu caguei pro cara casado. Eu caguei pra traição matrimonial. A sororidade tem que estar em... Tu encontrou um bagulho bizarro no teu útero, que ninguém nunca falou daquilo, conta pra gente. Isso me preocupa mais do que qualquer outra coisa, entendeu? Vamos ser sororidade? Vamos usar a sororidade pra realmente cuidar da gente. Pra gente ficar viva, né? Porque senão... O que acontece com a gente? A gente entra em extinção. Não estamos querendo entrar em extinção feminina. Então, por gentileza, vamos ser soror, que é latim. Sabia que veio do latim? Depois eu falo sobre isso. Enfim, sororidade. Vamos cuidar do corpo uma da outra, sim. Porque isso é da nossa conta, sim. Essa é a minha terceira dica. Muito calma, tranquila, não tô dando esporro em ninguém. Parece que eu dou esporro, né, de repente. Calma, é que eu sou uma pessoa muito emocionada, etc. Enfim, vocês me ajudaram muito e isso foi muito importante no processo. Então, depois de passar pelo medo de fazer o exame e ter uma descoberta, pela confusão que foi essa questão de médicos e confianças e com quem eu vou fazer minha cirurgia, me veio o meu terceiro problema. Posso estar perdendo a conta, mas veio o meu terceiro problema, que foi plano de saúde. Os planos de saúde são uma grande confusão na vida dos médicos e na nossa vida. E eu recebo muita mensagem de meninas que fizeram tratamento de mioma no SUS. E é uma confusão geral, parece, assim, não é só com plano de saúde ou nada disso. Porque, assim, o que eu entendo é, se você tá no SUS ou tem plano de saúde, você vai enfrentar problemas gigantescos. Tudo que você faz no particular, tendo muito dinheiro na mão, flui muito bem. O que por si só é uma injustiça, porque no Brasil a gente questiona o valor do arroz, que custa tipo R$5. Imagina uma cirurgia que custa, sei lá, 5 mil, 6 mil reais. Entendeu? É um pouco sem noção isso que os médicos fazem aqui no Brasil. E eu acho que de todo o meu processo, a minha principal reclamação é no corpo médico mesmo. Todo o corpo médico, eu tive problema em várias questões com todos os médicos que eu me consultei. E aí eu descobri, depois de confiar nessa médica e ter todo fazer a esteroscopia com ela e ter toda uma troca com ela, eu descobri que ela não poderia fazer minha cirurgia e ela deveria ter me falado isso antes, porque ela já sabia qual era meu plano de saúde. Porque ela falou assim, eu atendo o seu plano de saúde para cirurgia até esse nível aqui. Nesse nível para baixo, eu não atendo. E o meu era tipo o último, né, no abaixo. E aí ela me recomendou um outro cara, que eu não tinha feito consulta com ele. Fui numa consulta para marcar a cirurgia e vai ser com ele, porque eu não tinha mais tempo, eu já estava exausta, já tinha se passado 7 meses que eu estava nessa busca de entender o que estava acontecendo e marcar essa cirurgia. E aí eu só aceitei. Eu falei, fui lá, Panda entrou comigo no consultório para eu ter uma segunda opinião ali também. E aí a gente fez ali a consulta, tal. O cara foi super prático, super objetivo. Aparentemente ele faz cirurgias a toque de caixa. Foi a sensação que eu fiquei, que eu era mais um frango passando assim na roleta. E ele me deu as orientações e pediu os exames pré-operatórios. E aí a confusão que foi conseguir fazer os exames pré-operatórios, porque os laboratórios precisam de aprovação do plano de saúde para fazer os exames, e aí demora 1 milhão de anos para tudo se resolver, demora 1 milhão de anos para ter espaço para você fazer os exames, e enfim, consegui fazer os meus exames pré-operatórios, recebi os resultados tipo hoje, eu opero segunda-feira. Tenho que voltar na cardiologista na sexta-feira para poder levar, que no caso é amanhã. Que no caso é amanhã.
Gente, e aí eu tinha marcado, tipo, eu calculei mais ou menos o tempo que eu ia receber o resultado dos A exames. gente sabia que antes de quarta-feira não ia. Não ia. E aí eu tinha marcado a minha cardiologista na sexta de manhã, pra eu levar os resultados de exame. Ah. Aí quando foi ontem, eu recebi uma mensagem da secretária dizendo que ela não ia atender. Aí eu falei, entre sexta e segunda, eu tenho sábado e domingo, meu anjo. Eu preciso resolver isso na sexta. E aí eu consegui um horário com ela, tipo, 18h20. No laço, assim. E aí vou levar pra pegar o risco cirúrgico pra segunda-feira eu fazer a cirurgia de fato. E Ou seja, estamos ainda em processo de... estamos em processo de. Mas o que eu queria dizer é Que até pegar esse risco cirúrgico não tem nada não tem nada confirmado. concluído ainda, né? Torço para, faço votos de que tudo dê certo. Acreditamos, temos fé. Exato, já mandei aqui os exames para minha irmã, mandei para minha amiga, para Ana, que também trabalha na área de biomedicina e ela, enfim, sabe ler esses negócios. Falei, lê aí, gente, interpreta essas siglas aí para mim, pelo amor de Deus. Traduz. Minha vitamina D continua baixa, já fica aí o feedback. Tava baixa em fevereiro, continua baixa em agosto. Mas aí eu penso na vitamina D daqui a pouco. Deixa eu resolver esse negócio aqui primeiro. Uma coisa de cada vez, corpo. Não me surta, não. Mas o que eu fiquei feliz é que todas as minhas taxas estão ótimas. É. De novo, fica aí o feedback novamente, né? O corpo, gente. Nosso corpo. E aquilo que eu falei no início do vídeo, vem aqui, eu acho que o meu maior medo... conselho final, assim... qual o maior medo? O maior medo da humanidade é o desconhecido, né? Então, se você não investiga as coisas e você não tem conhecimento Você sobre cria as um coisas, medo. o seu medo criado é sempre muito maior. É maior, é. O que tá dentro da nossa cabeça é sempre muito maior do que a realidade. Com certeza, a gente cria monstros muito mais perigosos do que da realidade. Mas o que eu ia falar como conselho final, eu acho, é o seguinte. Sabe quando você se pesa? Sei. E aí você fala assim, nossa, eu engordei 20 quilos na pandemia. Doido, né? Preciso emagrecer. Comecei uma dieta, entrei numa academia. Não era culpa do meu corpo ou da minha alimentação. Não era. Era hormônio, era mioma, era tanta coisa. Era disfunção de vitamina D. Sabia que a vitamina D cria disfunção no seu cabelo, no seu corpo, na sua pele, na sua cognição. Até o psicológico, né? O psicológico afeta muito também. Eu li um post essa semana no Instagram de uma menina que ela achava que estava com depressão, que ela estava fazendo terapia, e aí começou a ter alguns sintomas. Na terapia, a terapeuta indicou que ela estava com depressão, com ansiedade, passou remédio para depressão, para ansiedade, né? Passou para um psiquiatra para fazer o depressão, ansiedade. Com encaminhamento do psicólogo, né? Ela já entrou em medicação e tudo mais. Não era, gente. Nada curava ela. Nada tirava ela da depressão e das crises de ansiedade. E aí, depois de muito tempo, tomando remédio, se medicando e fazendo terapia e culpando o marido, o pai, a mãe, o filho, isso, aquilo, era a vitamina D o problema. Não era psicológico, não era psiquiátrico, não era família, não era nada, não era ela, não era nada, era vitamina D. A insuficiência da vitamina D, ela traz consequências para o nosso corpo que se assemelham a várias condições médicas e psicológicas e psiquiátricas. Então, investigue o seu corpo. Não tenha medo de investigar o seu corpo. A gente tem que parar de resolver as coisas do nosso corpo pelo que a gente vê no espelho. O espelho não é um reflexo da nossa saúde. O espelho é um reflexo da nossa imagem. E a nossa imagem, a gente se preocupa para a vida social. Os exames, eles são um espelho do nosso corpo de verdade, né? Eles são um reflexo do que está acontecendo aqui, dentro do nosso sistema mesmo. E é para o exame que a gente tem que olhar, não é para o espelho. Se o exame está dizendo que você está saudável, que você está bem, tenta levar isso para sua cabeça. Essa é uma informação que a sua mente precisa processar. Você está bem.
Você está saudável. Seja feliz. Esse é o resultado do seu exame. Então, se aceite e vá ser feliz. Ai, mas eu queria só um... Beleza, mas se aceite. Não queira para os outros, queira por você. A gente tem que parar de medir a nossa saúde mental pelo reflexo do espelho. Então, investigue para você saber quem você é de verdade. Porque você não é aquela imagem que você vê no espelho. Você não é a pessoa gorda, magra, esquisita, que outras pessoas verbalizam para você. Você é o que o seu exame médico vai dizer que você é. Acabou. É com isso que você tem que lidar. Esse é o seu verdadeiro eu. Isso daqui do lado de fora é só uma capa que a gente usa para existir aqui na vida. Então é isso, assim. Vamos aceitar quem a gente é de verdade, vamos aceitar esse retrato da nossa vida de verdade, que é o exame médico bonitinho, mostrando como tá a nossa saúde. Certo? Certo. Agora eu vou ficar uns dias... Não sei como vai ser, porque eu sou meio doida, né? Então pode ser que terça-feira eu já esteja falando com vocês aqui. Não sei. Você ia falar alguma coisa? Porque a gente não sabe, a gente não tem ideia. Né? Dizem que é um procedimento muito simples. Manda aí boas energias para as isso. coisas amanhã na médica. Darem tudo certo. Dar tudo certo. Nossa, e aí final de semana é um final de semana de introspecção até para meditação. Até porque eu tô muito ansiosa, pessoal. eu tô com uma bateria social muito baixa. Isso são coisas que me bateram em julho, né? Principalmente com a cirurgia do panda e tal. Na cirurgia do panda, assim, no primeiro dia do panda no hospital, a minha bateria social foi a 0. E eu literalmente cortei relações com absolutamente todo mundo da minha vida, assim. Eu não quero falar com ninguém. A verdade é essa. Eu tô no momento de cuidar de mim. E aí eu não falo com ninguém, eu não procuro ninguém, eu não sou simpática com ninguém. Eu tenho o mínimo de educação básica, assim, social. E eu optei por isso, pra eu resolver realmente essa minha questão que tá muito frágil, né? Outra coisa também que eu gostaria de pedir agora no final desse vídeo é que, e já deve ter acontecido, né? Porque as pessoas, elas se conectam de uma forma que elas querem ajudar a todo custo. Sim. Eu vou pedir, caso você já tenha comentado alguma coisa de saúde que aconteceu com você, que você apague o comentário. Sinceramente, nesse momento não é positivo. A gente não vai ler e receber nenhuma dica, nenhuma simpatia, nenhuma... mas isso aconteceu na minha família. Não é positivo pra gente nesse momento. Segunda-feira, depois que as coisas acontecerem, pode mandar, né? Segunda-feira, dia 7 de agosto. Que é o dia que eu vou operar. Isso. Depois do dia 7, a partir do dia 8, pode mandar o que você quiser, tá tudo liberado, a gente lê, a gente recebe. Mas até lá, eu vou pedir com carinho... Mandem boas energias, só. É tudo que eu peço. É isso. Obrigada por terem me acompanhado nessa jornada. Não terminou. Não. É o início de muita investigação. Depois que o mioma sair, eu terei um útero todinho limpo, esperando investigações acontecerem. Isso. E coisas acontecerem. Isso. Então, torçamos para esse futuro aí, para que ele venha e que seja muito lindo e incrível para todos nós. Isso aí. Obrigada pelas boas energias, pelas mensagens, pelo companheirismo dos últimos meses. Foram muito importantes para mim, sim. Todas as mensagens de vocês. E eu espero ter acolhido vocês e incentivado vocês da melhor forma possível. E não acabou, tá? Não acabou. Tá só começando. Então, aguardem muitas conversas e muitas trocas ainda por aqui. Beijos. E até a próxima, sem mioma. Tchau. Show.